Estados Unidos, Iraque, Arábia Saudita e vários outros países têm algo em comum: a pena de morte, que divide opiniões em todo o mundo. O Brasil não está mais nesta lista, mas já esteve. Nós vamos te contar agora sobre a última pena de morte aplicada no Brasil. Não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e, por nada nesse mundo, se esqueça de ativar o sininho ou sofrerá também pena capital. Eu sou o Boco e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Na legislação brasileira não existe mais pena de morte, mas desde o descobrimento até o ano de 1876, algumas condenações do tipo marcaram a história do país, como um índio condenado por Tomé de Souza enquanto governador que mandou explodir o homem na boca de um canhão, além dos mais conhecidos como Tiradentes e Frei Caneca. Mas em 1835 começou um período em que a penalidade máxima foi usada para punir negros escravos acusados não só de matar, mas também de ferir seus senhores ou qualquer membro da família dele. Essa lei só teve fim por determinação de Dom Pedro II em 1876. Escravos, a classe explorada e castigada dia após dia, tanto fisicamente quanto pela fome, além de assistir o estupro de suas mulheres e que, dentre tantas outras humilhações e torturas, certamente não guardavam bons sentimentos para com seus senhores. E por conta desse sentimento de vingança, muitas rebeliões de escravos se formaram em regiões do país. Uma das mais marcantes e violentas ficou conhecida por Revolta de Carrancas e aconteceu em Minas Gerais. O medo dos senhores de terras era de que fizessem como no Haiti anos antes, quando os escravos se revoltaram, tomaram o poder e aboliram a escravidão. Carrancas abriu precedentes para que apressassem o projeto de lei de 1835 e a revolta de Malês, um grande levante negro na Bahia, pouco depois contribuiu para sua definitiva aprovação. Debaixo do chicote, da dor e do sofrimento, o ódio crescia dentro do corpo castigado de Francisco, um negro escravo de um renomado senhor de terras na cidade de Pilar, em Alagoas. Francisco não pôde controlar os piores sentimentos que guardava contra seu senhor e, num momento de fúria, matou tanto o homem quanto sua esposa a pauladas e punhaladas. Talvez para se vingar de todo aquele sofrimento provocado pelos interesses deles ou outras questões das quais nunca saberemos. O fato é que, do mesmo modo com que condenou seus senhores, ele também foi condenado. Não a punhaladas e pauladas, mas a forca. Francisco não queria morrer e por isso ainda recorreu a Dom Pedro II clamando por uma punição mais leve, como a prisão perpétua, e o imperador assinou e despachou que dizia: não haverá clemência imperial. 28 de abril de 1876, pelas ruas estreitas de Pilar, lá vai Francisco acorrentado, puxado por seu carrasco. No pescoço, a corda que confirma sua sentença a todos que o veem. À sua espera, uns 2.000 curiosos brancos e negros, não só da cidade, mas de vilas da região que se juntaram ali só para acompanhar a execução de sua pena. Muitos dos negros eram escravos levados por seus senhores para mostrá-los o que aconteceria se algum deles ousasse algo contra eles e suas famílias. A execução de Francisco tornou-se um evento de grandes proporções naquela região. Um peso milhares de vezes maior do que o de suas correntes pesava em sua consciência. Uma multidão perplexa acompanha com olhos atentos cada passo do negro escravo condenado. Passos lentos, olhar cansado,
suor misturado a lágrimas e um profundo pesar. São proferidas as últimas palavras. Peço perdão a todos e a todos perdoo. Lance-se logo a corda e pendure-se o réu. Depois de Francisco, nenhum outro condenado à pena de morte no Brasil. São 142 anos desde o fim de uma das leis mais cruéis em toda a história do Brasil, pois as chances do criminoso permanecer vivo eram inexistentes. Em contrapartida, as leis anteriores permitiam que se houvessem atenuantes. O criminoso poderia ser condenado a galés perpétuas, que consistia em trabalho forçado para o governo, ou a prisão comum, de acordo com o crime cometido. Não havia enforcamento. Para que um criminoso recebesse a pena de morte a partir de 1835, era necessário o voto de apenas 2/3 dos jurados. Antes disso, necessitava que a decisão fosse unânime. E, ao contrário do que aconteceu a Francisco, o réu podia interpor recursos às instâncias superiores. De acordo com o Ricardo Figueiredo Pirola, o historiador que escreveu Senzala Insurgente, havia uma pena de morte para os livres que cometiam homicídio, mas para eles a legislação continua como antes, com alternativas à forca. O endurecimento afetou os cativos. De 1835 em diante, escravo condenado era escravo enforcado. O Senado em Brasília guarda documentos históricos do projeto de lei de 1835 que mostram que a proposta da regência era uma medida para a contenção das rebeliões feitas por escravos. Nos primeiros 20 anos, a lei matou centenas de escravos, mas Dom Pedro II foi abrandando as condenações até que decidiu, em 1854, que os escravos condenados à forca teriam o direito de pedir clemência imperial ou a modificação da pena como os brancos. Diante disso, a condenação à forca foi se enfraquecendo. Mas os tribunais continuavam pondo em prática esta sentença até 1889, fim do Império. Segundo o autor do livro Senhores de Poucos Escravos, o historiador Ricardo Ferreira, a manutenção da lei sem sua execução foi uma decisão calculada de Dom Pedro II, pois ele era contrário à pena de morte, mas sabia que despertaria a ira das elites agrárias que lhe davam sustentação se abolisse oficialmente a lei que as protegia. Por isso, preferiu agir com cautela e manter a lei. Com o fim da forca, houveram várias desavenças e manifestações públicas por parte dos escravocratas contra a manobra do imperador. Após o pedido de clemência do escravo enforcado Francisco, Dom Pedro II viajou para passar uma temporada na Europa e dizem que por lá foi influenciado pelas ideias abolicionistas de Victor Hugo, o autor de O Corcunda de Notre Dame. O fato é que quando voltou foi mais ou menos isso que o imperador fez. Mas em 1879, Cansanção de Sinimbu, presidente do Conselho de Ministros, uma espécie de primeiro-ministro, defendeu o imperador no Senado, argumentando que ele não concedia clemência por ser bondoso, mas por identificar falhas nos processos judiciais. O que Cansanção não contou foi que, quando o processo era correto e não deixava dúvidas sobre o crime do escravo, o imperador engavetava o pedido de clemência, evitando que o escravo fosse para a forca, mas mantendo o prisioneiro por tempo indeterminado. Mas, naquele período, não somente negros foram condenados à pena capital. O último homem livre a pagar por seus pecados na forca no Brasil foi Manuel da Mota Coqueiro, um fazendeiro acusado de assassinar 8 pessoas de uma família de colonos trabalhadores de uma de suas fazendas em Macabu, norte da província do Rio de Janeiro. A Fera do Macabu, como foi apelidado, jurando inocência, recorreu à clemência imperial, mas não obtendo o consentimento, foi condenado à forca e executado em Macaé no dia 6 de março de 1855, tornando-se o primeiro homem branco e de alta posição social a receber esta sentença no Brasil. Algum tempo depois, detectaram um erro judiciário na sentença de Manuel Mota e confirmada sua inocência. Isso abalou Dom Pedro II.
o que também foi mais um estímulo para que concedesse clemência a todos os condenados. Mas o pesadelo da pena de morte voltou a assombrar os criminosos e até quem não era criminoso. A instituição da AI-5 no governo militar em 1968 trouxe de volta a pena capital. Dessa vez com o objetivo de punir crimes políticos, mas não chegou a ser aplicada oficialmente. Mas muita gente morreu através de torturas no período da ditadura. E, mais uma vez, a pena foi abolida em 1978, voltando a ser mencionada em 1988, podendo ser aplicada em caso de guerra. Com tantas idas e vindas devido a interesses específicos, seria possível que, diante de instabilidade política, isso pudesse ter mais uma volta? E você, é contra ou a favor da pena de morte no Brasil? Deixe a sua opinião aqui embaixo, pois ela é muito importante para nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo.